Fala devs, Felipe Brito aqui. Nessa aula a gente vai estar falando um pouco sobre o link. O link é uma das funcionalidades mais legais do C#. Ele veio com o intuito de padronizar as formas de consultas de dados. Digamos que você precisa obter valores em um banco de dados relacionado e também informações em um arquivo XML. Para cada tipo de armazenamento, você precisa utilizar uma linguagem diferente. O SQL para obter dados em um banco relacional e o XPath para poder manipular o XML. Com o link, a gente consegue realizar todas essas consultas utilizando apenas uma sintaxe e trabalhando diretamente com os objetos do nosso sistema. Bom, eu vou mostrar para vocês agora o funcionamento do link, o que é que a gente consegue fazer com ele aqui dentro do C#, beleza? Para isso eu já estou aqui com um projeto aberto e a gente tem aqui na tela uma lista de alunos, que é o mesmo exemplo da aula passada, beleza? A gente tem aqui a idade, o nome e o curso desse aluno. Se a gente quisesse filtrar essa lista, né, eu quisesse trazer apenas os alunos que estão cursando direito, a gente poderia criar uma nova lista, e aí eu vou definir uma lista aqui de alunos de direito, e percorrer a minha lista atual, alunos, utilizando aqui a sintaxe do for each, que a gente já viu aqui no curso, beleza? E dentro desse for each, eu faria um if para verificar se aquele aluno, se o curso daquele aluno é de direito, se for de direito, ele adiciona nessa outra lista de alunos de direito. E aí eu imprimo essa lista de alunos na tela, beleza? Essa forma de fazer não está errado, tá? É uma forma bem legal, a gente está percorrendo a lista, a gente está utilizando aqui uma estrutura condicional também para fazer o if-else, mas com o link a gente reduziria muito essa estrutura de código e traria um melhor desempenho para o nosso sistema, tá? Vamos rodar esse código que a gente fez aqui para ver se está funcionando. Beleza, ele tirou o Fernando e colocou só João, Maria e Pedro, que são os pessoal que está cursando direito. Tranquilo? Então vamos tentar fazer a mesma regra que a gente montou aqui, né? O mesmo for each, só que utilizando a estrutura de link. Então eu vou criar uma variável aqui chamada alunos direito link. E aí eu vou copiar essa instrução aqui do for each. O link ele trabalha da mesma forma que um for each, só que com menos sintaxe de código. Então eu vou utilizar a mesma estrutura, só que ao invés de eu colocar um bar, eu vou colocar um from, que eu vou estar percorrendo a minha lista de alunos e atribuindo cada aluno dentro dessa variável aluno. Isso aqui poderia ser qualquer outro valor, mas eu vou deixar com o nome aluno para ficar bem parecido com o exemplo aqui de cima. E a minha condição eu já consigo colocar nessa mesma sintaxe. Eu posso utilizar o where, que é onde, e eu vou chamar minha variável aluno.curso for igual a direito. E por fim, eu retorno esses alunos. Dou um select, seleciono o aluno. Prontinho. Eu tenho a mesma estrutura aqui do for each, só que de uma forma muito mais simples aqui embaixo, tá? Com menos estrutura de código. E aí eu vou imprimir aqui na tela essa lista de alunos. Só mudar aqui que eu botei link errado. É link com Q no final. Vou rodar aqui o projeto. E ele fez a mesma coisa que a gente faria aqui com o for each, beleza? Uma outra forma de utilizar o link também, que para mim é a minha favorita, é a gente fazer o tratamento diretamente na lista de alunos. Então eu vou utilizar aqui o link, vou botar uma outra variável list. Eu vou chamar a minha lista de alunos aqui em cima, que eu criei, beleza? Vou chamar aqui alunos. E na minha própria lista eu posso chamar a condição do where. Where, e aqui eu faço a minha regra aluno. Eu faço uma interpolação aqui, eu utilizo a ideia do igual em uma setinha. Faço como se fosse uma seta. E aí eu vou chamar aluno.curso for igual a direito. Prontinho. É a mesma coisa daqui de cima, tá? Só que utilizando o link diretamente no meu objeto list. Eu vou imprimir na tela. Prontinho. A gente tem o mesmo resultado aqui, tá? Bom, na aula passada a gente fez uma integração com o banco de dados utilizando o Dapper. Nessa aula a gente vai utilizar o Entity Framework, né? Ele é um pouco mais moderno que o Dapper e ele utiliza o link para poder fazer a manipulação de dados. A gente consegue adicionar valores e também obter valores. Vamos entender isso aqui na prática, tá? Então eu estou aqui já com o meu projeto da aula passada. Deixa eu abrir ele aqui. Vou rodar para a gente ver se está funcionando.
Ele está funcionando aqui certinho, a gente tem alguns registros já lá no banco, beleza? Só que eu quero alterar a minha forma de integração com o banco de dados. Eu não quero mais usar o Dapper, né? Eu quero usar o Entity Framework para a gente poder utilizar as sintaxes do link. Como é que eu faço isso, beleza? A primeira coisa que eu preciso fazer é instalar o framework do Entity. Para isso eu vou aqui em Tools, Nugget Package Manager e vou acessar o gerenciador de pacotes do Nugget. Aqui em Browser eu vou digitar npgsql.entityframework.postgresql. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Os links da biblioteca que eu estou instalando aqui. Vou instalar esse pacote. Vou dar aqui OK. Aceitar. Prontinho, já estou com o Entity Framework instalado aqui com a integração com o PostgreSQL. Agora o que é que a gente precisa fazer, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser mudar a forma de comunicação com o banco de dados. Já que eu não estou usando mais o Dapper, eu não preciso abrir uma instância de conexão com NPG Connection, beleza? A gente vai fazer um pouco diferente. O Entity Framework ele trabalha através de contextos e a gente consegue herdar esses métodos utilizando uma classe chamada DBContext. Então vamos lá, eu vou apagar essa minha classe aqui, a gente vai estar fazendo tudo do zero. E aqui no meu interface, ao invés de eu chamar esse dispositivo, eu vou chamar o meu DBContext. Ele vai pedir para importar aqui o Entity Framework. Deixa eu importar ele aqui na tela. E aqui dentro desse cara, eu vou setar a minha tabela do banco. Como é que funciona o Entity Framework, tá? Ele meio que faz um mapeamento do nosso objeto com a tabela que está lá no banco. É algo parecido com o que o Dapper faz também. Então, só que o Entity Framework ele é um pouco mais exigente, né? Eles precisam estar exatamente iguais. Da mesma forma como está lá no banco, tem que estar aqui dentro do meu código. E a gente consegue fazer esse mapeamento utilizando uma classe do Entity Framework chamada DB7. A gente seta o nosso objeto aqui, o aluno, e dá um nome que seria aqui da nossa classe, beleza? Alunos. Quando eu faço isso daqui, a gente já está fazendo um mapeamento da nossa conexão com o banco com o nosso sistema, beleza? Feito isso, eu vou só criar aqui um arquivo, que é um arquivo de configuração, para a gente se conectar com o nosso servidor. É um arquivo que é uma classe, que ela vem do próprio DBContext, e a gente está sobrescrevendo ela, passando a nossa connection string aqui, beleza? Isso aqui é a mesma configuração que já estava aqui antes. Feito isso, eu só vou precisar configurar a minha classe aluno, né? Porque no meu banco, só para mostrar para vocês, em meu banco, a minha tabela ela está com o nome alunos e a minha classe aqui ela está com o nome aluno. Então isso aqui ele pode causar um problema na hora de encontrar a tabela. Então a gente tem que renomear isso, né? Eu vou colocar um atributo aqui chamado table e eu vou colocar o nome que está lá na minha tabela no banco, que é alunos. Vou importar aqui a anotação. E a gente também precisa incluir aqui a nossa primary key, que é essa coluna aqui, ID. Então o Entity Framework, como eu disse, ele é um pouquinho mais rígido, né? A gente precisa ter os mesmos campos que está lá no banco. Então eu vou criar aqui essa propriedade, vou chamar ela aqui de ID. Vou colocar como privada mesmo. E um outro parâmetro aqui que a gente precisa alterar na nossa classe, um outro detalhe na verdade, é os nomes, tá? A gente colocou sempre com as iniciais maiúsculas, só que no nosso banco ele está todo minúsculo. Então eu vou alterar aqui, para a gente não ter nenhum problema. Vou deixar tudo igualzinho, beleza? Vou mudar aqui embaixo também, que ele está chamando. Por que eu estou colocando esse vis aqui, tá? Como o nome aqui da minha variável que eu estou passando por parâmetro é igual ao nome da minha classe, ele não ia identificar o que é que eu estou querendo atribuir, tá? Ele acaba atribuindo ele a ele mesmo. Então você tem que colocar esse vis para ele poder referenciar o que está fora. Tranquilo? Então vou colocar aqui o vis, curso, beleza? Então estamos aqui com a nossa classe prontinha. Eu vou adicionar até um atributo a mais aqui, que não é tão obrigatório, mas eu vou definir aqui que esse parâmetro é a minha chave primária, beleza? Então eu coloco aqui esse atributo Q acima dele, e aí a minha classe já está pronta para a gente poder trabalhar com a instrução do link. Então, vamos lá no nosso repository e começar a fazer aqui as alterações, tá? O primeiro método que eu vou alterar aqui vai ser o get.
Não, na verdade a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar aqui um arquivo de conexão para a gente poder utilizar o nosso DB Connection. Então eu não vou mais instanciar ele aqui dentro, tá? Eu vou chamar ele aqui em cima, e aí eu posso usar ele como se fosse um contexto. Prontinho. E aqui dentro eu chamo ele. Então vamos lá, eu vou primeiro fazer um get aqui. Olha que legal, tá? Vocês vão entender aqui agora como é que funciona. Eu vou retornar aqui na tela o meu contexto. Só que dentro do meu contexto, olha o que eu tenho lá. Eu tenho a minha classe alunos. Então eu vou chamar essa classe alunos e vou chamar aqui uma instrução link, né, que é o famoso toList. A gente vai retornar aqui uma lista de alunos. Beleza? Então a gente já reduziu aqui a nossa estrutura de código, né, para aquele monte de código que tinha aqui. A gente não está precisando mais utilizar SQL nem nada do tipo, só os objetos, e ele já consegue entender. E para adicionar, também vai ser bem simples. Eu vou mudar aqui o retorno do meu método, não preciso que retorne um booleano, vou colocar aqui vazio, beleza? E aqui dentro, a gente vai chamar o nosso contexto, ponto, alunos, ponto, add. Eu vou adicionar um aluno, que é o próprio objeto que eu estou passando aqui, tá? Então, estou pegando o objeto e já estou adicionando diretamente com ele no banco. Feito isso, eu só preciso salvar essa alteração, isso aqui ele já não adiciona. Eu preciso chamar novamente o meu contexto e chamar o método SaveChanges. E ele vai adicionar. Olha como ficou a nossa estrutura de código, tá? Ela ficou muito mais enxuta, muito mais simples de ler. E a gente está utilizando agora aqui um framework que ele se comunica, que a sintaxe dele pode ser utilizada tanto para arquivos XML, para arquivos JSON, arquivos de bancos relacionais, não relacionais, enfim. Então vamos testar aqui para ver se vai funcionar. Eu acredito que a gente precisa só fazer algumas configurações no nosso formulário. Deixa eu só checar aqui para ver se está tudo certo. Beleza, sim, sabia que ia ter um erro aqui. Como a gente alterou lá o nome, né, ele não é mais as iniciais maiúsculas, a gente precisa alterar aqui também para que fique tudo com as iniciais minúsculas. Tinha até uma forma de ter feito isso, ele é alterado em todos os lugares, mas acabei esquecendo. Prontinho, acredito que está tudo certo, vamos testar agora para ver se está funcionando. Beleza, olha, ele já trouxe aqui meus itens lá do banco. Tá? Então a gente já está fazendo a consulta aqui utilizando o Entity Framework. Agora eu vou tentar adicionar um novo item aqui. Vou colocar aqui Pedro, tem 30 anos e faz sistemas. Vou adicionar. Beleza, ele conseguiu adicionar aqui a informação. Vou fechar aqui, vou rodar novamente para ver se ele vai trazer Pedro. Olha lá, prontinho, ele conseguiu trazer aqui o nosso item utilizando agora as instruções do link. Beleza? Bom pessoal, essa foi uma apresentação prévia do Link. O Link é um conteúdo um pouco mais avançado, existem muitas coisas que a gente dá para fazer no Link utilizando o C#. Mas eu trouxe para vocês aqui só o básico mesmo, para você sentir o gostinho do que a gente consegue fazer aqui com o Link no C#, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir se vocês tiverem gostado do vídeo. Valeu galera!